eu sou a Sandrine, eu vim gravar esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho minha trajetória até hoje e o porquê eu faço o que eu faço. Então, eu sou franco-brasileira, toda a minha família é francesa. Eu estava morando em Paris e eu fiz uma faculdade de educação física, mas me especializei em dança e decidi depois da faculdade me tornar bailarina de dança contemporânea. Olha que sonho lindo! Só que lá em Paris, cidade ideal para isso, só que a competição é muito alta. As maiores companhias lá na Europa, os testes desafiadores, e eu comecei a ficar estressadíssima, porque eu tinha que competir com outros bailarinos, competir até com as minhas próprias amigas e uma competição comigo mesmo diária. E eu comecei a ficar muito descarregada, a minha autoestima ficou lá embaixo, eu me sentia uma zero à esquerda. E eu estava me sentindo completamente sozinha. Na época, eu já conhecia meu futuro marido brasileiro, a gente fazia pontes aéreas e, cabeça dura minha, queria entrar numa grande companhia de dança lá na Europa. Então, nada de ir para o Brasil. Até que um dia, realmente, fiquei bem depressiva e eu fui buscar ajuda. Encontrei uma ex-bailarina que dava aula de yoga. Foi um encontro que foi o começo da minha transformação. Então, comecei a fazer aulas de yoga, meditação, e eu comecei a me redescobrir, a saber quem é essa Sandrine e ao mesmo tempo conhecer junto o meu mentor francês, que era mais o lado espiritual, mas de uma maneira bem prática. E foi essencial, essas duas pessoas eu sou grata até hoje, porque quando tem pessoas capacitadas, elas te fazem enxergar o que você não está enxergando. Eu estava batendo a cabeça na parede, me sufocando, me desgastando. E esse mentor francês, por exemplo, ele me fez descobrir o bom, o belo e o bem que eu tinha dentro de mim. Você percebe que quando a gente está com problemas, a vida fica toda cinza, a gente só foca nisso e a gente perde o gosto pela vida, pela beleza, pela alegria. Então, eu estava nesse ponto. Então, graças a ele, comecei a me distanciar desse lado cinza e ver a vida um pouquinho mais colorida. E peguei uma decisão que ia mudar a minha vida toda. Deixei tudo lá em Paris e cheguei em Santos, no Brasil, com 2 malas para vir morar com meu futuro marido. Foi uma decisão radical mesmo. Cheguei em janeiro de 99, como era férias, eu falei, vou fazer um curso de dança lá em São Paulo, assim, para me divertir, e acabei conhecendo um diretor de uma companhia que me ofereceu de fazer um teste, queria começar uma nova peça de dança-teatro. Eu falei, vamos lá, né? E na verdade eu fui aceita e foi maravilhoso, eu fiquei 4 anos nessa companhia em São Paulo, subindo e descendo aí, Santos, São Paulo, acordando às 5 da manhã, porque às 8 da manhã estava lá, mas foi 4 anos maravilhosos. Durante esses 4 anos, chegou o nosso bebê e estava tudo lindo e maravilhoso. Só que chegou um dia, infelizmente, meu marido faleceu de um acidente bobo, caiu de uma escada e nosso filho só tinha 1 ano e 9 meses. Eu sozinha, no Brasil com meu filho, o que eu ia fazer? E eu nunca quis voltar para a França, eu entendi isso depois, o porquê não querer voltar para a França. Eu adoro Santos, adoro o Brasil, então decidi ficar. Nesse momento de dor, eu nem vivia a cada dia, eu falo que eu vivia a cada minuto, que era um desafio atrás de desafio. E eu percebi durante todo esse momento doloroso que eu também ajudava as pessoas na minha volta, a família do meu marido, os amigos deles. Eu conseguia passar um momento de alívio, um momento de esperança, enfim, reverter um pouquinho a situação, e virou uma chave dentro de mim que era isso que eu queria fazer, que eu tinha essa possibilidade de ajudar as pessoas. E aí, além desses desafios, eu comecei a dar aula de yoga na Aliança Francesa, que eu agradeço a Maria de Lourdes, diretora de lá também. Eu comecei a dar aula de yoga em francês. E aí foi o começo de uma nova caminhada. Comecei as aulas de yoga. E há
alguns anos depois, uma aluna minha queria fazer meditação, só aula de meditação, e foi mais um desafio. Comecei a dar para um grupo pequeno de meditação, e eu percebi que durante essas aulas de meditação eu queria que elas criassem o hábito de meditar. Eu não queria só que elas meditassem durante a minha aula. E aí eu fui também trabalhando elas, eu fazia um coaching intuitivo. Então eu fui atrás, eu comecei a criar esse método de criar o hábito de meditar, e ao mesmo tempo fiz 2 formações de coaching de vida, e também foi uma outra transformação. Comecei a fazer grupos de mentoria, grupos de coaching individual, enfim, foi lá uma nova etapa na vida. Só que chegou um momento, eu estagnei, parecia que eu fazia um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. E aí fui buscar outros mentores, outras pessoas para me ajudar. Deixei meu orgulho de lado, porque eu percebi que eu estava sendo muito orgulhosa. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente acha que resolve tudo sozinha. Então eu fui pedir ajuda em várias áreas e ainda bem encontrei outros mentores. E uma grande transformação é quando eu conheci as constelações familiares. Então eu fui em busca para mim e depois eu fiz a formação para ajudar os outros, porque na verdade tudo que eu aplico para as pessoas, eu apliquei na minha vida. Funcionou para mim, eu vou trabalhando fundo, eu faço as formações e depois eu aplico para os outros. E as constelações foi realmente um grande passo na minha vida para me libertar de coisas inconscientes que eu carregava dentro de mim. A gente se liberta mesmo do que a gente nem sabe que está nos aprisionando, e foi realmente transformador. E hoje eu ajudo as pessoas, as mulheres maduras principalmente, a viver com mais plenitude. Acredito que muitas mulheres têm essa possibilidade de ter uma vida com um significado diferente, com mais leveza, mais alegria, independente da sua idade. Ser uma mulher de 40, 50 a mais, dona de si, tomando as rédeas da sua vida, com um relacionamento familiar e amoroso equilibrado, leve, isso não tem preço. Eu penso que somos como umas árvores lindas, experientes, e a gente precisa de cuidar de 3 pilares. O primeiro pilar essencial são as raízes. As raízes são a origem familiar. Muitas vezes a gente fica paralisado, bloqueado por lealdades a nossos ancestrais, bloqueios que a gente leva lá no fundo e que ficam inconscientes. Então essas raízes são essenciais para a gente olhar e cuidar, porque uma árvore sem raízes boas, cuidadas, ela não consegue crescer. Depois, o segundo pilar é o tronco. Então, o tronco molda a estrutura da árvore, né? Ela é muito importante também. E nesse tronco, muitas vezes, vem aqui os bloqueios mentais. A gente está padronizados, educados a viver de uma certa maneira que nos bloqueia a nos ultrapassar, a nos transformar. O terceiro pilar é realmente o resultado, ter folhas, frutas, flores maravilhosas depois de cuidar das raízes do tronco. Então a gente pode ter frutos e flores somente se vem de uma transformação de dentro para fora. Não existe só uma transformação de fora real, profunda, se não tem um trabalho interno. Quantas vezes você quis transformar? Você queria perder peso, fazer uma academia ou transformar os seus relacionamentos familiares. Isso não durou nem 15 dias. Então, depois de trabalhar as raízes, o tronco, aí sim você vai ter força para ter uma transformação de hábitos e de comportamento. E pensa comigo, não é melhor uma transformação duradoura, profunda, ao invés de uma transformação? Eu tento, não consigo, eu tento para cá, não consigo, eu faço uma coisinha e não sustento essa transformação. Deu para entender a importância de trabalhar todo o nosso ser de uma forma integral e assim estar bem com você mesmo, com uma independência emocional, com força para poder ir adiante. Você já sentiu frustrada de fazer muitas coisas e ninguém te agradece? Você se doou tanto que as pessoas acham tão normal que você nem recebe um obrigado?
e me fala, você já sentiu raiva do seu marido? Porque ele não te ajuda como você gostaria? Você já sentiu medo de que se você se transforma, faz diferente, você vai ser deixado, abandonada? Você tem medo de ser julgada? Do que os outros vão falar se você agir diferente? Você se sente infeliz com a sua aparência e vai correndo atrás de milagres de fora, ao invés de trabalhar o dentro primeiro? Você se sente frustrada sexualmente? Quem está num relacionamento amoroso, uma mulher madura às vezes nunca vivenciou um orgasmo ou até esqueceu o que era e pensa que não está mais na hora, coloca debaixo do tapete esses desejos. Você já não se sente mais atraído para o seu marido, além do mais que você tem ainda está insatisfeita com as ações dele. Você já prosperou, mas lá no fundo você sente que tem algo que você ainda está frustrado, que tem um vazio, que ainda a vida não está plena. E quem está solteira, você não consegue encontrar um par. Será que você faz as coisas empurrando com a barriga? Você vive um pouco deprimida? Você já se viu sem energia, sem vontade, sem ânimo? Você acorda de manhã já cansada? Você já teve esse sentimento de chutar o baldo, de enviar todo mundo para aquele lugar e você fugir lá do outro lado do mundo? Você sente a rotina pesada, sem lazer, sem alegria, sem paz, sem esse ânimo de viver? Você está preocupada o tempo todo? Você tem esse sentimento de não dar conta, que está na beirada aí de explodir? Então, eu trabalho muito com as minhas alunas, cliente, essa transformação duradoura, profunda, e você vai economizar muito tempo e muito dinheiro. Calcula quanto você já gastou de dinheiro com soluções superficiais. Você vai se sentir bem com você mesma. Você sabe o que é se sentir bem com você mesma? Por dentro e por fora. Você vai ter tempo de se cuidar, de ter um tempo com você. Melhora a autoestima, melhora a confiança, o amor próprio. As mulheres começam a saber se organizar melhor, a gerenciar o tempo de uma maneira diferente e até se sentir bonita novamente. Eu falo, o meu resultado é quando eu vejo as minhas clientes com os olhos brilhando novamente. Eu sei que você quer se sentir valorizada e amada, e você vai sentir isso somente se você se transformar por dentro e por fora. Não são os outros que vão te trazer isso. E eu sei que você quer essa transformação sem machucar as pessoas que você ama, e sim é possível fazer uma transição, uma transformação sem machucar os outros. E você vai redescobrir o que você gosta de fazer. Muitas clientes me chegam quando eu falo, o que você gosta de fazer? Muitas nem sabem mais o que elas gostam de fazer. Você vai se sentir livre dos julgamentos dos outros, você vai conseguir falar não para as pessoas da maneira certa e vai saber lidar com as suas emoções. Ter energia, vontade de viver, se sentir bonita. Eu sou essa transformação porque eu aplico tudo que eu passo. Hoje, com 52 anos, eu me sinto bem melhor que quando eu tinha 25 anos. E ser uma mulher de 40, 50 a mais, é só o começo. É realmente uma nova fase que a gente pode viver com mais plenitude mesmo. Eu sei que a sociedade é focada na juventude, né? Ficar sempre com o corpo jovem, a beleza jovem. Muitas pessoas acham que ser uma mulher madura é o fim. Eu provo o contrário. Uma mulher madura pode ser uma mulher que vive com mais plenitude, mais leveza e com mais alegria. É essencial cuidar das nossas raízes, se reconectar com a nossa essência, cuidar dos nossos bloqueios emocionais e mentais, ter realmente essa transformação de dentro para fora e assim mudar o nosso comportamento. E eu tenho muita sorte porque eu trago conhecimento de lá de fora, lá da França, que aqui ninguém tem acesso. Então é uma oportunidade realmente que acrescenta o meu
trabalho e ter esse olhar integrativo, sistêmico, realmente transformou a minha vida. Eu ajudo a transformar a vida de vocês também. Então, se você quiser essa transformação de dentro para fora, cuidar das suas raízes, do seu tronco, dos seus galhos e ter assim as melhores flores e frutas que você pode ter, me chama no direct, me manda uma mensagem e a gente conversa. Eu vou selecionar algumas pessoas e eu vou dar uma consultoria gratuita. Um beijo!